Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu estou aqui mais uma vez com a alegria de compartilhar com você o livro de Apocalipse, mais especificamente o capítulo 21, onde a Bíblia nos apresenta e nos revela a visão que João, o apóstolo João, teve sobre o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. E é muito incrível o que nós vamos aprender e estudar juntos aqui, né? Porque conforme eu vou falando, ministrando aqui, o Senhor também vai me ensinando, vai falando comigo. Então peço a Ele que não seja o Márcio falando, mas seja a boca do Senhor através da minha vida. E antes de começar esse capítulo, eu estava estudando aqui, Deus colocou uma ideia interessante que eu queria compartilhar com você. Que João teve um problema sério aqui, rapaz, para fazer essa descrição toda, aliás, nesse capítulo, não só nesse capítulo, mas no livro inteiro. Porque, como diz o famoso ditado, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E a visão que João estava tendo era uma coisa tão maravilhosa, tão esplendorosa, que é muito difícil dele realmente descrever tudo o que ele via. Mas o que ele descreveu é o que a gente precisa saber, é o que a gente precisa conhecer. E óbvio, tem simbologia por trás, tem um monte de princípios tal, que muitas vezes podem te afastar e te intimidar de realmente se aprofundar no estudo desse livro. Mas, bobagem. Segue em frente. Tem tanto recurso na internet, tantos livros, tantas pessoas com vídeos tão bacanas, outras nem tanto. Mas hoje em dia tem muita coisa que você pode pesquisar. Mas o mais importante é você estar ciente que você está com o livro certo, que é a Bíblia Sagrada. Então eu gostaria de começar com um versículo que não está em Apocalipse, mas que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar a partir de agora. Que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. É muito legal, né? Porque ele fala de 3 sensações específicas: a visão, a audição e a emoção, né? Que não subiu ao coração do homem. Então, assim, João deve ter tido um êxtase espiritual lá em Patmos tremendo, escrevendo o livro de Apocalipse. E esse capítulo 21, propriamente dito, ele é muito significativo, porque no capítulo 20, nós terminamos com o lago de fogo, a morte sendo lançada no lago de fogo, Satanás, todos os perdidos, o juízo final foi terrível. E aí, começa no capítulo 21, com essa visão completamente oposta do que ele estava vendo anteriormente. E a Bíblia começa dizendo o seguinte, no capítulo 1, no versículo 1 de Apocalipse: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. E só aqui já dá um nó na nossa cabeça, né? Novo céu e nova terra. Esse termo novo, a gente precisa entender que é atribuído à pessoa de Deus somente, porque somente Deus é capaz o suficiente de criar uma nova terra e novos céus. Em outras palavras, essa terra como a gente conhece, né, vai ser mudada, vai ser completamente transformada, em preparação ao que virá. E o mar já não mais existia. E a turma deve pensar, pô, mas não vai ter nenhuma prainha pra gente, principalmente os carioca, né, o Pipo que me diga. Mas na cultura judaica, o mar simboliza o caos, né? O mar simboliza julgamento, né? Você deve lembrar as águas do dilúvio, você deve lembrar a baleia de Jonas que foi para o fundo do mar, ou seja, levou... É super figurado isso que eu estou falando sobre, principalmente na vida de Jonas,
Mas percebe que o mar, o que a palavra está querendo dizer é que não vai haver mais o pecado, que não vai haver mais a necessidade de julgamento, mesmo porque o julgamento acabou de existir. Então, pode ser literal e pode ser um símbolo, né? Mas como ele está falando que ele viu, pode ser que de onde ele estava também ele não viu o mar. Mas, de novo, a interpretação disso é muito complicado. Então eu prefiro deixar isso nas mãos do Senhor e confiar no que 1 Coríntios fala. Porque será tão maravilhoso, seja lá como for. Ele pode não ter mais o mar como a gente conhece, mas pode ser um novo mar. Né? Então não fica triste não e segue em frente na fé. E aí ele fala o seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Bom, a visão aqui deve ser estupenda, né? Porque imagina uma cidade literalmente flutuando, né? Descendo da parte de Deus. E é isso que ele está falando. E prosseguindo, e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará os seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Grifa esse verso. Grifa essa frase. A antiga ordem está encerrada. O mundo fala de nova era, né? Mas olha aqui, ó. A antiga ordem. A perspectiva do Senhor é essa. Não é nova era, é antiga ordem está encerrada. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é como Deus vê Jerusalém. Ela está adornada, tá vendo o texto? Adornada. E depois ele usa no capítulo 3 a palavra tabernáculo de Deus. Abre um parênteses e lembra do tabernáculo no deserto? Lembra que ele foi extremamente rico em detalhes? A Bíblia, aliás, se você tiver um tempinho, no meu canal eu fiz um estudo sobre o tabernáculo, bastante detalhado, que explica sobre cada objeto, cada área, o que significa, o simbolismo, etc. E ele está usando uma figura de linguagem aqui para dizer o seguinte: essa nova Jerusalém que está descendo do céu, não só ela é magnífica, porque o tabernáculo do deserto foi adornado pelos artesãos humanos, né? Agora imagina se você pode aí na sua cabeça pensar na natureza, na imagem da natureza mais bela que você já viu na sua vida. Agora amplifica isso, sabendo que Deus, Ele mesmo, junto com os seus anjos, preparando essa nova Jerusalém, adornada como uma linda noiva. E a Bíblia especificamente, não é qualquer noiva, é uma linda noiva. É difícil de imaginar, né? E a voz que sai do trono de Deus fala: o tabernáculo de Deus agora está entre os homens. O que significa o tabernáculo de Deus estar entre os homens? Tabernáculo era uma tenda, que era a habitação de Deus, né? Então, qual que é a habitação de Deus? O que a gente aprende daqui? O tabernáculo de Deus é a própria pessoa de Jesus. Ele é a habitação de Deus. A Bíblia não fala que o corpo é o templo do Espírito Santo? Então, qual é o templo do próprio Deus? Ele mesmo, na pessoa encarnada de Jesus Cristo. Então, aqui o que João está nos dizendo é que Jesus agora está entre os homens. Ele está novamente caminhando entre os homens, como ele fez quando ele esteve aqui no ministério dele. E eles serão o seu povo,
e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Sabe aquela imagem da tenda do deserto? E o acampamento? E o Sinai e a glória de Deus? Olha que lindo que no Sinai Deus está lá em cima, né? E Moisés sobe. Então ele constrói o tabernáculo e Deus desce mais um pouquinho mais perto do homem e sua glória repousa sobre a Arca da Aliança, né? E depois no Novo Testamento, Deus está entre os homens. Deus está ali. Imagina aquela cena do Monte das Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus. Jesus falando com aquela multidão. É isso aqui que vai acontecer. Só que uma forma gloriosa, né? A gente está falando de um Jesus reinando como rei. Ele não virá mais como filho de um carpinteiro, não terá mais uma aparência simples, ele não terá mais aquela aparência que Isaías escreve, não tinha beleza nenhuma que nos atraísse a ele, muito pelo contrário, agora ele vai estar vestido em glória, vestido no seu corpo glorificado, vestido na sua santidade, vestido na sua majestade. Agora a gente está falando de um rei, cara. Agora a gente está falando de um leão. Agora a gente está falando de uma autoridade divina eterna, reconhecida diante dos homens. Né? E aqui, no versículo 4, ele fala que ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Para aí, cara. Eu assisti uma vez um pastor pregar uma coisa tão linda sobre essa passagem. Esse termo enxugar as lágrimas, sim, obviamente você vai imediatamente relacionar com o sofrimento humano, né? Que Jesus vai confortar e consolar, né? Mas não é isso que o original quer dizer pra gente. O original, presta bem atenção, imagina que é como se a palavra, por trás do verbo enxugar, ele na verdade ele arrancasse o seu olho fora, mas querendo dizer o seguinte: Deus vai tirar de dentro de nós as razões pelas quais nós choramos. É diferente. Você imagina que você tem uma dor na sua alma muito profunda e que aquilo te mói por dentro. Imagina Jesus pessoalmente tirando isso dentro de você. É isso que vai acontecer. Sim, ele vai consolar? Sim, claro. Ele fala que não haverá mais morte. Tá vendo que tá logo... Ele fala principalmente de morte. Qual é a coisa que mais traz lágrima na vida da gente? É quando a gente perde quem a gente ama, não é verdade? Não haverá mais morte. E por que não haverá mais morte? Porque a morte foi lançada no lago de fogo no capítulo anterior. Então não vai ter mais morte nesse momento na história da humanidade, na redenção. Porque é uma nova ordem. A antiga ordem está encerrada. Então encerrou a morte encerrou o pranto, encerrou o pranto, não haverá lamento que se relaciona à tristeza. Então não haverá o muro das lamentações mais. Não precisará mais de um muro para o povo judeu, para aqueles que são convertidos. Não haverá dor, cara. Quem é que não sente dor na vida? Dor física, dor na alma. E aqui volta a expressar, né? Eu tenho uma cicatriz no meu braço, tá vendo aqui? Essa cicatriz, eu lembro o dia que foi, como foi, por que foi, que horas foi, quem foi e o resultado que promoveu. E hoje, passado tantos anos, né? E eu olho para essa cicatriz, eu coloco a mão, eu não sinto mais dor. Eu posso me lembrar o que fez isso, o que aconteceu nesse acidente, né? Mas eu não sinto dor. Então é isso que vai acontecer. Deus vai tirar as razões, e olha que sobrenatural, ele vai tirar as razões pelas quais faz você chorar, e com isso vai tirar de você o pranto, o lamento, a dor. E por quê? Porque existe um encerramento do sofrimento humano. Está decretado pelo próprio Jesus que vai existir o quê? O fim do sofrimento humano. Ponto final. A antiga ordem está encerrada. Isso é muito tremendo você pensar. Chega de sofrimento. E aí ele continua no versículo 5.
E aquele que está sentado no trono afirmou, quem que é? Jesus. Eis que faço novas todas as coisas. Algumas coisas, não todas. Pensa aí, cara, o que você quer que Deus faça novo na sua vida, na sua existência, na sua história? Faz todas as coisas serão novas. E acrescentou, escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Então é o seguinte, você vai se deparar, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que são incrédulas, né? E pessoas que simplesmente falam, esse livro é uma palhaçada, essa Bíblia aqui não tem nada a ver. Olha o que Jesus falou. São absolutamente dignas de confiança. É aí que você tem que ter, aí que você tem que exercer a misericórdia, a graça sobre aqueles que pensam dessa forma, porque eles não têm noção do que eles estão falando. E seguindo no verso 6, ele fala o seguinte, e declarou-me ainda, tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sedes lhe darei de beber graciosamente da fonte da água viva. Então, ele está usando aqui a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, né? Ele está dizendo que ele é o princípio de tudo e o fim de todas as coisas. Ele está nas duas extremidades da eternidade. Ele está no início de tudo, ele está no fim de tudo. Ele governa, ele é tudo em nós, ele é tudo na história da humanidade. Ele manda, é dele, do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo aquilo que nela habita. Não é isso aí? Salmo 24:1 fala isso. Então, esse momento, a gente tem que ter o discernimento claro de que esse termo tudo está realizado, ou seja, já está tudo pronto, né? E a gente está falando de um texto que foi escrito no ano 100 depois de Cristo, por volta do primeiro século, no primeiro século ali, quando João ainda era vivo, e ele já estava usando, Jesus já estava usando o verbo no passado. Então João estava vendo, imagina ele em Patmos, ele estava vendo a história completa aqui, estando aqui, né? E é muito louco você pensar isso, porque... E Jesus falando para ele aqui, ó, já está tudo feito. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, ou seja, o que está lá atrás já foi feito, por isso que ele tem autoridade para dizer que a antiga ordem está encerrada, né? Porque ele é o princípio e o fim, ele sabe todas as coisas. E ele usa esse termo, a fonte da água da vida, e me fez lembrar aquela passagem de João capítulo 4, quando aquela mulher veio buscar água durante o meio-dia e encontrou com Jesus ali. E Jesus explica um pouco da água da vida e qual foi o resultado da água da vida naquela mulher, né? Ela foi uma tremenda missionária, ela foi uma tremenda pregadora da palavra de Deus, porque Jesus, quando voltou ali, encontrou novamente uma multidão. Outro que experimentou dessa água da vida foi o endemoniado gadareno, né? Ele, depois da sua cura, depois da sua libertação, ele voltou para Decápolis e voltou falando e proclamando e cheio das palavras de Deus. E Jesus, quando voltou, fez ali a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, ou seja, essa água da vida que Jesus está dizendo. Então, quem tiver sede, e tem gente que não vai ter sede, cara, e obviamente não vai poder beber graciosamente da fonte. Cara, você pode imaginar o que é o privilégio de você sentar aos pés de Jesus, na Nova Jerusalém, naquela nova terra, novos céus, novo tudo, que sem você tá sem dor, sem você tá sem mágoa, sem você tá com dores, sem nada, e você tá bebendo, você imagina o êxtase diante da presença do Senhor. E eu lembro do Jardim do Éden aí, é Deus restaurando o que era no Éden. Você imagina do encontro que Deus tinha com Adão ali, e agora a gente vai ter a possibilidade de ter esse mesmo encontro numa dimensão que não existe nesse momento presente que vivemos, mas no futuro haverá. Será uma nova dimensão que nós viveremos com o Senhor
nessa terra. E ele continua no versículo 7 dizendo: o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Era o sonho dele, cara. Esse é o sonho de Deus pra gente. Então, a, a psicologia, a filosofia tenta responder de onde vim, quem sou, para onde vou. Que é a resposta, cara. Que é a resposta. Se você é nascido de novo, se você conhece Jesus Cristo, se você é salvo em Jesus Cristo, você vai herdar todas essas bênçãos que eu acabei de dizer. Você vai viver numa cidade que eu estou te narrando aqui. Você vai viver aos pés de um rei, e na eternidade você vai estar vivendo. Esse é o teu destino. Um versículo a Bíblia respondeu a indagação da humanidade, entendeu? E eu acho isso muito incrível. O versículo 8 termina esse trecho, né? Porém, quanto aos covardes, aí ele dá uma lista, meu. Essa lista aqui é punk. Porque muito controversa nos dias de hoje, porque o dia de hoje nós estamos vivendo um momento onde o certo vira o errado e o errado vira certo. Então a gente tem que ter muita cautela de falar essas coisas para que você não seja cancelado, para que você não seja execrado publicamente. Mas quer saber? Eu não tô nem aí, porque eu não tenho vergonha do evangelho. E se aqui está dizendo, é minha obrigação de dizer, é minha obrigação de proclamar, não como alguém que julgue, mas como alguém que alerta, né? Está escrito, e lembra que eu falei há pouco, ressaltando especificamente que estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Então o que Jesus está falando aqui vai acontecer, ponto final. Olha isso aqui. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. E é engraçado, né? Porque por que será que Jesus repetiu? Por que será que Jesus fez questão de revelar a João? Porque aqui é Jesus dizendo isso, né? João fala no versículo 6, olha lá, e declarou-me ainda, ou seja, Jesus declarou a ele essas palavras. Então quem está falando isso aqui não é João, é Jesus. Ele está lá gravando, né? Ele está escrevendo o que Jesus está falando. Então que Jesus, no final, ele está introduzindo aqui novamente a ideia do lago de fogo. Ele está reforçando, sendo que no capítulo anterior foi só sobre isso. Será que não tem uma razão? Claro que tem uma razão. Porque ele quer ter certeza de que ele está dando a chance das pessoas que se enquadram dentro desse grupo que ele acabou de narrar, que o destino deles está selado se não houver arrependimento. Se não houver arrependimento. Jesus está dizendo de novo, ó, essa lista de pessoas aqui vão ficar de fora. E por que eu posso falar isso? Por causa do ladrão da cruz. O ladrão da cruz é a evidência de que isso aqui é real, de que esse versículo 8 vai acontecer. Tinham 2 cidadãos morrendo do lado de Jesus. Um zombou, um xingou, um deve ter, fora as coisas que a Bíblia não deve registrar, e o outro, cara, de uma maneira muito profunda se arrependeu. É muito linda aquela passagem do ladrão na cruz, porque ele reconhece quem Jesus era, antes de morrer. Antes de morrer, olha o detalhe, não é depois, é antes. A salvação, o arrependimento tem que acontecer antes da pessoa morrer, não depois. E ele falou o que? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por isso que eu creio que esse trecho aqui, esse versículo tão duro, né, está posto aqui por essa razão, porque Jesus quer que as pessoas se arrependam. Quer morar nesse lugar? Quer morar a vida eterna com Ele?
Quer desfrutar das bênçãos dele? Dá uma paradinha ali na cruz. Olha para aquela imagem. Olha para o sofrimento que ele teve. Vai lá no capítulo 27 de Mateus. Dá uma lidinha ali. O que ele passou. E se aquilo não te comover, se aquilo não falar ao teu coração, se aquilo para você for uma simples balela, o seu destino, a sua parte que lhe cabe, será o lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa será a segunda morte. E ele faz questão de mencionar segunda morte. Por que a segunda morte? Porque eu expliquei no capítulo 21 que todos os que morreram, né, ou seja, a primeira morte, ressurgirão, serão julgados e lançados no lago de fogo. E Jesus reitera a segunda morte para quem for condenado. Continuando, do versículo 9 ao versículo 27, são 19 versículos aí, é uma descrição fantástica. E o que eu acho interessante é que é o seguinte, esse capítulo tem 27 versículos, sendo que 8 diz respeito ao novo céu, a nova terra, né? Ou seja, é o meio ambiente, a nova dimensão onde estará a Nova Jerusalém. E do 9 ao 27 são 19 versículos a descrição sobre a Nova Jerusalém. Então, assim, Jesus teve preocupação de descortinar a eternidade para João, para que a gente sonhasse, para que a gente pudesse ter um pequeno vislumbre do que será aquilo, né? E eu vou fazer uma alegoria aqui com vocês. Eu tive, olha o problema que João tem nesse trecho aqui, porque é o seguinte, quando você vai descrever um lugar, né? Imagina você vai para o lugar mais lindo do mundo, né? Eu tive o privilégio de ir com a minha família num local no Canadá, perto da cidade de Calgary, nas Montanhas Rochosas. Eu fui lá e passei uns dias ali com a molecada, passeando, conhecendo aquele lugar. E chegou num determinado lugar que eu parei e eu chorei por causa da beleza. E eu não consegui, meu cérebro, eu acho que não conseguia processar tamanha beleza. E eu vou tentar descrever para você o que era aquele lugar, rapidamente. Aquele lugar, ele tinha um lago de uma cor, de um azul que eu jamais vi na minha vida, tão forte. O verde das árvores, com o contraste das águas, eram lindos. As montanhas gigantes tinham 10 picos gigantescos, que cada pico tinha um nome diferente, e daqueles picos tinha o que a gente chama de geleiras eternas, que o degelo daquelas águas desciam pelo lago, e o carregar dos minerais que haviam nas pedras que rolavam nas encostas das montanhas enchiam aquela água de minerais e fazia aquela cor estupenda. E havia um monte gigantesco onde a gente se sentava e o vento ali fazia um círculo naquele espécie de um vale, e as aves que cantavam. Eu tentei descrever em 1 minuto o que eu vi, né? Eu não consigo descrever. Deixa eu te mostrar o que é aquele local. Não é magnífico, não é estupendo, não é maravilhoso? Isso é o que acontece aqui com João quando ele tenta descrever a Nova Jerusalém pra gente. É lindo, maravilhoso, a gente lê, mas você não consegue imaginar. Você vai ter que chegar lá e ver. Então, eu vou seguir o texto aqui para a gente ir sonhando junto.
né? Então um dos anjos que traziam as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou. Abre um parênteses aqui rapidinho. Percebe como o livro de Apocalipse ele pode parecer confuso muitas vezes? Porque João está aqui, não está? Então ele está vendo a extensão do Apocalipse inteiro, porque ele está vendo uma revelação que está acontecendo na frente dele. Então ele pode voltar. Ah, lembra daquele anjo de 7 flagelos? Isso está descrito em outro capítulo do livro de Apocalipse. É isso que João está fazendo aqui. Aquele anjo lá, ele veio e me falou o seguinte, ó. Vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, o Filho do Senhor, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. E ele me conduziu no Espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Percebe a loucura que é tentar descrever isso? Imagina, João tinha um problema sério, cara. Como é que descreve isso? E é tão interessante, e a visão é tão grandiosa, que o anjo levou ele para o alto de uma montanha. E por que o anjo levou ele para o alto de uma montanha? Para ele conseguir ver a extensão e a dimensão daquilo. Lembra Abraão, quando Deus levou Abraão para o alto de uma montanha para ele ver a extensão da terra prometida que o Senhor estava dando, né? Por quê? Porque a perspectiva humana de Abraão jamais conseguiria ter a perspectiva de Deus. E é isso que o anjo está fazendo com João. Está levando para o alto de uma montanha para ele ter a perspectiva de Deus, divina, do que é a Nova Jerusalém. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito de cristal puro. Olha isso, cara. Jerusalém, a Nova Jerusalém, é uma, é uma visão estupenda e ela brilha com esplendor. E esse esplendor vem de quem? Vem de onde? Vem da glória de Deus. Vem da pessoa de Deus. E tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Assim haviam 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Se você for ler o tabernáculo, o templo, você vai ver que Deus se preocupa muito com as entradas, com os acessos à presença dele, né? E é interessante que Deus fez questão aqui de homenagear, de lembrar dos seus servos, do seu povo de uma maneira muito especial, colocando o nome das tribos de Israel em cima de cada um dessas portas, né? Jerusalém era cheia de portas, porque era uma cidade fortificada que precisavam ter portas para proteger e para dar acesso ao povo que ia e saía. Por isso, nós lemos na história de Neemias a restauração da cidade, ele especificamente ele vai dizendo, ó, restaurei então esse portão, restaurei aquele portão, restaurei o outro. E na Nova Jerusalém a gente vê a mesma coisa, Deus se preocupando com as entradas da cidade, o acesso à presença gloriosa dele. Assim havia 3 portas ao oriente, eu já li esse aqui, versículo 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, aí mais uma vez o número 12, e nelas estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, exceto o nome de Judas, o nome que está lá é Paulo no local. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Eu gosto dessa versão dessa Bíblia aqui, que é a King James atualizada, que ela dá já a medida de uma forma que eu e você podemos entender, né? Deixa eu te mostrar o que significa esse tamanho. Eu fiz um mapa no Google que eu quero mostrar aí para você. Olha o tamanho da
cidades de Nova Jerusalém. Em relação à terra, ela é bastante significativa. Olha o tamanho, ela vai de São Paulo até lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte. Perceba a altura dela. Então, ela é um, um cubo gigantesco. Ela é a expressão da glória de Deus. E aqui fala que. E aí o anjo vai medindo, né? E vai dando a descrição do que é essa cidade. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Dá uma parada para pensar, rapaz, no tamanho desse diamante. Dá uma paradinha só para pensar na dificuldade de lapidar um diamante desse tamanho. Só pode ser o Senhor para fazer isso, né? Agora, percebe a encrenca que João estava tendo para descrever, para chegar até a mim e para você, para a gente ter uma pequena ideia do que era? Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de caledônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. João falou especificamente aqui de 12 pedras, né? Se você lembrar do peitoral de Arão no tabernáculo, vai lá no meu estudo do tabernáculo depois. Tem as 12 tribos de Israel escritas nas pedras, e aqui, olha Deus replicando esse mesmo princípio na entrada da porta de Jerusalém, da Nova Jerusalém. As portas com nomes escritos dos apóstolos, né, em cada uma delas, e tendo as suas pedras, cada porta com uma pedra específica. Ah, Márcio, mas tem um simbolismo de cada pedra? Cara, se tem, eu não vou entrar nesse mérito, porque se não está revelado aqui, acho que não é o fato da gente buscar cada pedra. Mas uma coisa eu sei, uma coisa eu posso dizer para você. Se existe o paralelo do nome das tribos estarem nas portas e as pedras sacerdotais, significa que quando você entrar nessa cidade, você estará adorando a Deus, você estará ministrando ao seu Deus, né? E vai ser um encontro de adoração entre Criador e criatura. E o relacionamento de quem entra ali dentro, meu chapa, não é para fazer balela, não é para estar fazendo grupinho de WhatsApp. Ali dentro, meu chapa, você vai entrar de cara com o esplendor do grande Deus na cidade eterna. E faz um parênteses aqui, o seguinte, a gente acha que a gente vai morrer, a gente vai pro céu, né? Deixa eu te falar um segredozinho. Você não foi feito para ir pro céu não, cara. Você foi feito para viver na terra. Só que na Nova Jerusalém, na nova terra, no novo contexto existencial da humanidade, nesse momento, nós vamos viver na terra e nós vamos viver no céu. E a nossa viver no céu significa que nós vamos entrar na cidade de Jerusalém, né? Na cidade de Nova Jerusalém, para adorar o nosso Deus. Lembra que quando a cidade de Jerusalém foi estabelecida, tem um salmo agora, eu vou botar o endereço aí, não estou lembrando agora de cabeça, mas esse salmo diz que Deus escolheu a cidade de Jerusalém para ser dele. É a cidade dele, cara. É a cidade que ele escolheu para ele. Ponto final. Entendeu por que tem tanta briga lá? Todo mundo quer ser o principal. Mas é o seguinte, Deus escolheu o seu povo, Deus escolheu o seu Messias, Deus tem o seu Messias específico para reinar, ali ele vai reinar e ponto final. E ali será um portal de entrada para a nossa dimensão celeste, onde nós vamos estar ministrando ao Senhor. Então quem entrar por aquele portal, saiba que você vai ter que ter uma atitude de adoração
Sempre, sempre. Seguindo em frente, os 12 portais eram 12 pérolas, isso que eu achei muito louco. Isso que eu achei muito louco. Os 12 portais eram 12 pérolas. É um portão perolado, cara. E olha que loucura, como é. Tá vendo a dificuldade, João? Como é que você pode pensar um portão de pérola? Pérola é um negócio redondo, pequenininho, mas lá vai ser gigantesco, só pode. Né? Com o nome do cara, com as bases de. Com a base. Com as pedras, uma pedra preciosa, com o nome do apóstolo, com o nome da tribo, o nome do apóstolo. Bom. Aí eu vou falar o seguinte: a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. Ouro puro, ouro puro. Percebe a quantidade de ouro que vai ter nessa rua principal? E o que eu acho bacana, a rua principal, eu fico imaginando, como é que pode ter uma rua principal se tem 12 portões? Então vou ter 12 portões que vão conectar numa principal para levar até o trono de Deus. Percebe a loucura que é? Seja lá como vai ser, Deus não revelou, mas ele fala que tem uma rua principal aqui. E essa rua principal é de ouro puro. E o que eu acho bacana, eu fico pensando, cara, o homem dá tanto valor pro ouro, né? Pela sua riqueza. O ouro é um símbolo de riqueza para a humanidade, mas para o Senhor, ouro é um símbolo de pureza, santidade. Então, a avenida principal dessa cidade, ela simboliza a santidade. Se a presença de Deus é gloriosa e é santa, rapaz, não vai entrar qualquer um ali não, viu? Não vai entrar qualquer um ali não. E olha que bacana que continua aqui no versículo 22. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. É isso mesmo. Não vai ter mais templo. Não vai precisar do templo, porque eles são o templo. Nós vamos adentrar esse templo. Imagina, percebe a comunhão entre o ser humano e o seu Deus? Percebe o que a Bíblia tá nos revelando? É que nós seremos um com o Senhor. E se você olhar para a história, lá atrás no livro dos Gênesis, era isso que Deus queria. Foi esse o propósito do Éden. Era esse o princípio. Ele queria que ele estivesse no centro da atenção do homem, num local preparado por ele, num local maravilhoso, num jardim, e onde o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, se encontrasse com o seu a sua imagem e semelhança. E a gente vê Gênesis acontecendo aqui agora. A cidade santa também não necessita de sol nem de lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. Olha que coisa fantástica, né? Volta lá em Êxodo, no capítulo 26, se não me falha a memória agora, onde fala do candelabro. O candelabro, ele ficava do lado esquerdo quando você entrava no tabernáculo, porque ali eram acesas as luzes para iluminar aquele ambiente que vivia fechado, né? E aqui a palavra está nos revelando de que a glória de Deus iluminará a humanidade de uma vez por todas, né? Antes a humanidade que andava em trevas precisava de uma luz, e Jesus é essa luz, por isso fala que o Cordeiro é o seu candelabro. Aqui é a plena manifestação disso. E não haverá mais a necessidade do sol e nem da lua. É o que está falando a Bíblia aqui. Não é meu achômetro. E olha que interessante. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Então, a nova Jerusalém, que vai estar ali em Israel, flutuando sobre a Jerusalém atual, né? Haverão nações naquela época. Haverão nações para o resto da eternidade. Haverão governos regionais. Haverão governantes dessas nações. Imagina que
todas as nações da terra estarão unidas no propósito de adorar esse Deus e trarão a Ele as suas ofertas e a sua reverência, a sua adoração. É isso que a Bíblia está falando. E eu gosto do que João continua revelando aqui pra gente. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias e ali não haverá noite. Sabe o que isso significa? É uma reprodução em larga escala do que era Jerusalém na época de Jesus, ou sempre foi na época da história de Israel, que era o centro da devoção do judeu. Todo judeu ia lá nas festas. Lembra a festa dos tabernáculos que reunia todo mundo para adorar a Deus? Aqui é em larga escala, é mundial o negócio. Então vai ser uma cena incrível de você ver milhões e milhões de gente cantando e adorando ao Senhor. Você imagina a música, você imagina o som, você imagina o barulho daquela cidade. Por isso que eu comecei, nem olhos ouvidos, nem ouvidos ouviram, e nem subiu o coração do homem. Então a gente não faz ideia. A gente não faz ideia e é difícil de tentar verbalizar. E qualquer um que queira explicar ainda será muito aquém do que de fato esse momento será na nossa história. Eu acho lindo como ele termina esse capítulo. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. E olha que lindo você pensar o contraste, né, de quem é Satanás. Porque lá na tentação de Cristo, lá na tentação, nos evangelhos, o que Satanás disse para Jesus? Ele mostrou as glórias do mundo, as riquezas do mundo e falou: tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Lembra que ele falou isso? O que Jesus falou? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Agora eu fico imaginando, isso é o Márcio pensando, tá? Tá escrito na Bíblia isso não. Eu fico imaginando Jesus nessa hora que ouviu essa abobrinha. Se ele não tivesse muito no espírito, rapaz. Aliás, vou até dizer de outro jeito. Se fosse eu no lugar dele, eu teria dado uma naba na fuça dele e falar: rapaz, isso tudo é meu, você tá louco. E aqui em Apocalipse, olha o que a gente vê, cara. As nações trazendo as coisas. Deixa eu tentar explicar, não estou conseguindo verbalizar direito. Lembra que Satanás falou o seguinte: a glória da terra eu vou te dar se você prostrar e me adorar. E qual que é a glória da terra, cara? Você acha que é o ouro? Você acha que é o diamante? Você acha que são as riquezas? Você acha que é o Bitcoin? Sério? Não, cara. A glória da terra, a glória das nações é a humanidade, é o homem. Isso é a maior riqueza que nós podemos oferecer ao nosso Deus, somos nós mesmos. Né? Por isso que ele está usando a glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Entende? A honra de todas as nações serão trazidas aos pés do Rei Jesus. E ali ele termina: nela o quê? Na Nova Jerusalém, jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Esse livro da vida do Cordeiro foi aberto pelo próprio Jesus no capítulo anterior, no julgamento dos mortos. E está escrito de que todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor, um novo nome é dado a essa pessoa e escrito num livro. Então, a cidade, a entrada na cidade, vai estar condicionada a que um nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, a minha oração
é que, muito embora eu talvez não tenha conseguido compartilhar a riqueza do que João estava conseguindo ver, eu tentei usar aquela alegoria do local no Canadá, para tentar explicar que é impossível a gente conseguir vislumbrar e sonhar com tudo, né? Nem João conseguiu descrever tudo. Mas tenha certeza de que você não deixa essa vida sem a certeza absoluta que o seu nome está gravado no livro da vida do Cordeiro. E para você fazer isso, basta que você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, entregue sua vida a Ele, confesse os seus pecados aos pés dele, reconheça Ele como Senhor da sua vida, recebendo o perdão do Senhor na sua vida. E fazendo isso, você será salvo. E o seu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro. Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. Eu quero convidar você a visitar o meu canal no YouTube, Márcio Teixeira. Eu vou deixar aqui você à vontade. Compartilhe esse vídeo, espalhe esse vídeo com pessoas que você não conhece nas suas redes sociais. Fale do amor de Deus, viva o amor de Deus, testemunhe do amor de Deus e não desista daqueles que zombam, não desista daqueles que de contínuo zombam da sua fé, ou de Jesus Cristo, ou desse livro. E eu lembro de uma vez um amigo meu falar um negócio muito lindo. Ele falou o seguinte: quem disse que dessa vida a gente não leva nada? A gente leva sim. A gente leva os nossos amigos conosco para esse local, quando a gente fala de Jesus e eles aceitam. A gente leva a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, primos, nossos queridos, e até aqueles que não gostam da gente, a gente leva também, cara. Porque Deus quer que todos experimentem isso aqui, mas só através da cruz e tendo certeza que o seu nome estará escrito no livro do Cordeiro. Deus te abençoe.